renovado aí, querido, no poder do Espírito de Deus, porque a palavra dele seja, a palavra dele fala que recebereis poder ao descer sobre nós. O Espírito do Senhor está neste lugar, não perca esse momento. Esse é um momento prazeroso, onde Deus visita a sua igreja, merecedores, aquele que está com o microfone não é, mas é porque ele é Deus, ele te ama, ele nos ama. Essa noite é noite de Deus mostrar a sua mão. A ti, Senhor, honra, glória e louvor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Ei, aramanachoi, aracai. Oh, Senhor, renova o teu povo, Senhor, em línguas. Meu Pai, renova o teu povo no teu Espírito. Espírito do Senhor. Quebra, meu Pai, as barreiras, porque tu és Deus por excelência. Meu Pai, tu és um Deus que estende a mão, Senhor. Eis aqui um povo carente, um povo terrível, manachore, cair. Envolve-nos, ó Pai, no manto da tua glória. Essa noite, querido, eu não saí de casa simplesmente para vir à igreja, ou predicar, ou falar da palavra do Senhor. Mas hoje, quantos aqui querem ir num lugar mais além? Eu sirvo um Deus, querido, que o seu poder é ilimitado. Ele sim é ilimitado. Não se compare, manai, chore, neradai. Não se compare o seu poder, querido. É esse Deus, o Senhor dos senhores. Aplauda o Senhor, aplauda ele está aqui. A ti honra, glória, exaltação, Senhor. Bendito é o Senhor no nosso meio. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Confesso que o negócio estava estreito ali, mas é bom demais. Uma tremedeira, mas quando o Senhor chega, algo novo acontece, não é verdade, igreja? Nessa noite, para aqueles que querem subir, querem ir num lugar mais alto com o Senhor, para aqueles que querem ver algo novo da paz do Senhor, você está no lugar certo, querido. Não porque nós somos dignos, mas é porque o Senhor escolheu, valeu. Quando o Senhor escolheu, quando o Senhor separou a igreja, ele falou assim: igreja, vocês não vão viver de todo jeito. Todo dia o Senhor tem algo novo para nossas vidas. E eu quero introduzir essa mensagem mais ou menos assim. Glória a Deus. Eu estava assistindo um vídeo. Esse vídeo me chamou muita atenção, porque eram vídeos onde pessoas, nós, seres humanos, estavam ajudando uns animais. Mas como que a gente estava ajudando os animais? O pessoal estava fazendo uma reportagem na selva, e nisso eles viram que um urso caiu dentro de um buraco. E eles estavam lá filmando e não tinha condição desse urso sair de lá. E esse povo chegou, deu uma injeção no urso, ele dormiu com muito custo, conseguiram tirar ele de lá. E assim também foi com os golfinhos. Os golfinhos estavam nadando, eu acho que devido à maré alta, quando a maré baixou, eles estavam na praia. E nisso o pessoal, a galera toda chegava e pegava, tinha uns três para pegar o golfinho e puxar, e eles lá se debatendo, pensando assim: olha, eu tenho só metade de água, o que vai ser de mim? Penso eu, ele vivendo naquela situação. E nisso, irmãos, eu vi uma baleia que me chamou a atenção. A baleia ficou encalhada e veio navio, veio helicóptero, veio um tanto de coisa para ajudar. Isso, o povo fazendo pelos animais, e conseguiram tirar a baleia. Mas nisso, querido, é coisa que o homem pode fazer, ué. Mas essa noite eu vim apresentar uma mão, querido, não a mão do homem, mas a mão de um Deus Todo-Poderoso. Aquela dali, querido, a mão do homem podia, mas eu quero te dizer uma coisa: talvez você tenha vivido de um jeito que você olhou de um lado, olhou do outro e se sentiu encurralado, não pela mão do homem, mas pela mão, querido, daquele Deus que sustenta o universo. A mão, querido, daquele Deus que quando fala: eu sou o princípio, o meio e o fim, é aquele, querido, que te vê hoje, que te vê amanhã e que já te visto antes da fundação do mundo. Você crê que hoje Deus vai te mostrar a mão dele? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 27. Êxodo 14, versículo 27. Tu és adorado, Jesus. Muito obrigado, Pai.
Êxodo, capítulo 14, versículo 27 ao 31. Uma passagem bem conhecida, mas esse Deus é bom, ela se renova. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então Moisés estendeu a sua, repita comigo, sua mão. Guarde esse mistério bom aí comigo. Moisés estendeu a sua mão. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou às suas forças ao amanhecer, e os egípcios foram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão, à direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em Moisés, seu servo. Só que ele pode sentar glorificando o nome do Senhor. No contexto, no capítulo 14, como todos nós sabemos, a palavra do Senhor fala que Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito. E no livro de Êxodo, no capítulo 3, a palavra do Senhor fala que Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, e nisso ele foi para um outro lado do deserto, e de repente ele chega e encontra com Deus. Ele vê uma sarça pegando fogo e não se queimava. E Moisés, evangelista, chega e olha e fala assim: mas que negócio é esse? Deixa eu ver. E nisso Moisés se aproxima da sarça, e Deus o chama e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália, pois a terra que tu pisas é santa. Toda vez que nós ouvimos na Bíblia Deus falar assim: Moisés, Moisés, Elias, Elias, toda vez que quando nós ouvimos Deus falando duas vezes, é um significado assim. Uma pessoa, quando ama muito a outra, fala assim: Sérgio, está vendo o grau de intimidade? Aqui, o querido, Deus já estava chamando Moisés de íntimo. Moisés, Moisés, tira a sandália. E muitas vezes o negócio estreitou, rapaz. Muitas vezes a gente quer vir na igreja e não queremos não só tirar as sandálias, mas nós entramos para dentro da igreja conforme os nossos próprios querer, conforme os nossos próprios desejos. Mas Deus essa noite está nos chamando a falar assim: nós vamos ter mais reverência. E nisso uma coisa que me chamou a atenção, que quando Moisés ouviu a voz do Senhor chamando, ele o cobriu o rosto. O que eu quero te dizer? Muitas vezes a gente não tem mais reverência para chegar diante do Senhor. Muitas vezes eu quero chegar perante o Senhor, Senhor, eu estou chegando. E acontece comigo, eu chego dentro da igreja e não me humilho diante do Senhor. Eu chego dentro da igreja e não pergunto ao Senhor: meu Pai, o que tu queres que eu faça? Eu não pergunto mais ao Senhor. Eu entro dentro da igreja, saio da igreja do mesmo jeito. Aí eu vou e parei para pensar, eu falo: meu Deus, eu estou faltando é me humilhar diante do Senhor. Igreja, onde há humilhação, aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados. E nisso a palavra do Senhor segue falando, e Deus envia Moisés e fala: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Eu tenho visto a opressão dele. E o que o inimigo tem trabalhado no nosso meio é na opressão. Muitas vezes ele quer sufocar os nossos planos, ele quer sufocar os nossos desejos. Muitas vezes, o que ele veio foi para isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: há um libertador. Há um libertador. E nisso, Moisés chega para ele: Senhor, mas como que eu vou? Eu não sei nem falar. Muitas vezes é igual a gente. Eu estava olhando: meu Deus do céu, como é que eu vou pregar? Nem conversar eu sei, mano. E Deus foi agir na bênção, né? E nisso, muitas vezes é assim a gente. A gente é cheio de dar desculpa para Deus, para a gente não fazer a vontade de Deus. Ah, Jesus, eu tenho que trabalhar muito. Ah, meu Deus do céu, o negócio está estreitando. Ah, Jesus, deixa eu falar, não tenho tempo agora.
Igreja, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão de ser acrescentadas. E nisso, a palavra do Senhor segue e Moisés chega diante do povo e fala para ele assim: olha, o Senhor me enviou. E o Moisés perguntou para o povo: mas se eu dizer, e se eles me perguntarem o seu nome? Aí, olha como que Deus é soberano. Ele chegou e falou assim: fala com eles, quem é o eu sou. Aquele povo hebreu já sabia todo da Torá, eles entendiam tudo da lei, sabiam todas as coisas até então. Aí o que acontece? Ele chega e fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Sabe, queridos, os livramentos que eu dei para Abraão, os livramentos que eu dei a Isaac, os livramentos que eu dei a Jacó, os livramentos que eu tenho dado desde o princípio, que eu tenho dado para o meu povo, eu sou o Deus de antigamente, o mesmo Deus de hoje. Moisés simplesmente vai e faça o que te digo. Igreja, muitas vezes nós temos que tomar a decisão e começar a fazer. A gente não pode deixar, a gente nunca deve fazer, a gente não pode deixar o outro fazer aquilo que nós temos. E nisso a palavra do Senhor fala que Moisés chega perante Faraó quebrando o coração um pouco. Aí depois ele endureceu o coração. Deus envia as 10 pragas, e o camarada duro não aquebrantava por nada. Igreja, muitas vezes as situações da nossa vida apertam, e Deus está mostrando que é Ele querendo que nós aquebrantamos, e nós não aquebrantamos diante do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso aqui foi só para Faraó naquela época, porque hoje aqui é um povo aquebrantado no Senhor, amém? E isso, a palavra do Senhor nos fala que e até que aí nós chegamos nessa passagem maravilhosa, a travessia do Mar Vermelho. Aí a palavra do Senhor fala assim: disse, e Moisés aí Deus manda o povo acampar à beira do mar. Eu fico pensando que o povo chegou ali, armou acampamento, e a palavra do Senhor nos fala que quando olhou para trás, o povo, os egípcios, estavam todos vindo, e Faraó, Deus tinha endurecido o coração de Faraó. Aí eu parei para pensar assim: será por que Deus endureceu o coração de Faraó? Será que Faraó não era escolhido? Igreja, não é que era isso, mas é porque muitas vezes tem pessoas que não querem quebrantar o coração diante de Deus. Quebrantou, libertou e voltou atrás. Está entendendo? Ele foi lá, quebrantou o coração e depois voltou atrás. E Deus mostra que é Deus em Israel. Deus mostra que é Deus e fala com Moisés: eu vou glorificar o meu nome sobre a vida deles. E nisso, a palavra do Senhor, pastor Carlos, só favor aqui. É uma mensagem rápida, mas eu quero te dizer uma coisa: o que você tem sofrido, querido, você vai passar. Você vai passar, querido. Você vai chegar do outro lado. A palavra do Senhor nos fala que nisso Faraó veio atrás do povo. E nisso, Deus, olha os cuidados de Deus. Irmãos, na época no Egito, se fazia 50 graus de calor durante o dia, tinha que fazer 50 graus de frio. E a palavra do Senhor fala que Deus é tão soberano, Deus é tão cuidadoso, Deus é tão amoroso, querido, que de dia ia uma nuvem de glória, e de noite, querido, para aquecer o seu povo, não só aquecer, mas guiar. Ele fala: eu te aqueço, mas eu também te guio. Eu te aqueço, mas eu também te guio. Eu quero te dizer, querido, Deus não te deixa de qualquer maneira. E nisso, a palavra do Senhor, aí a palavra do Senhor diz e fala assim: aí o povo chega e de frente ao Mar Vermelho. Peraí, pastor, vou te usar um pouquinho, você tinha que fazer coluna, né? Aí a palavra do Senhor fala que Moisés chega para Deus e o povo clama: falei, Moisés, olha o que você fez com a gente. Você não trouxe aqui para a gente morrer aqui. Será que não tinha sepulcro lá no Egito? Era melhor ter ficado sem vir lá do que morrer aqui. Igreja, deixa eu te falar, muitas vezes a gente sabe o poder de Deus e a gente fica querendo limitar, falando coisas que nós não devemos. Mas essa noite, a mão de Deus está aqui para te mostrar algo essa noite. E Deus chega e fala para Moisés e fala assim: Moisés, erga a sua mão e toca nas águas e fala que o povo marche.
Aí a palavra do Senhor nos fala que quando Moisés ergueu a mão e tocou, querido, o mar se dividiu de um lado e do outro. Diz que veio um vento do Oriente, querido, e abriu o mar. E eu parei para pensar, irmãos, que situação difícil. Ali de um lado e do outro mar, mas o que aporta, aquilo que Deus abre, querido, você pode passar. Aquilo que Deus abriu, querido, o inimigo não pode entrar. E a palavra do Senhor fala que quando o povo passava, os egípcios chegando, a palavra do Senhor fala assim que, pastor, vou fazer o papel aqui de Israel, né? Pastor, fica aqui mais ou menos. E nisso, Deus falou com Israel: Israel, marche. Igreja, nunca pare, marche. Não desista dos seus sonhos. Não deixe os seus planos de Deus ser frustrados na sua vida, porque aquele é maior, aquele é fiel para cumprir. E a palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor, a nuvem de glória, a coluna de fogo que ia para frente, que estava na frente, querido, fez assim, ó, passou o caminho até lá no final. Enquanto vocês caminham, eu pelejo por vós. Ele é louco! Israel, enquanto você caminha, tem um Deus que peleja por vós. Ah, Faraó, até aqui você chegou, daqui para ali é do meu povo, daqui para ali, querido, é do Todo-Poderoso. Aí, irmãos, agora nós vamos entrar para o texto. Glória a Deus, achei que eu ia para lá, mas não, aleluia. E nisso, a palavra do Senhor nos fala que então Moisés estendeu a sua mão. Irmãos, igual eu falei, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que fazer, ué. E Moisés, quando, assim como Deus estendeu, como ele estendeu a mão para o mar abrir, Deus mandou, ordenou que ele estendesse para fechar. E a palavra do Senhor fala que os cavaleiros, irmãos, aqueles que têm te perseguido, vai parar até aqui, porque daqui para frente é um novo cântico da parte de Deus. O que eu quero te dizer? Que até ali os faraó tinham chegado, mas Deus falou com Moisés assim: Moisés, estenda a mão, estenda a mão. Você lembra que na introdução eu falei a respeito da baleia? Eu esqueci de contar que ela ficava assim, depois dela salva, ela ficava nadando, colocava a cauda e ficava assim para um lado e para o outro. E eu parei para pensar e falei assim: meu Deus, por que ela não vai embora? Ela está livre. O que está acontecendo com ela? Igreja, o que o Senhor ministrou no meu coração? Não, ela está fazendo uma forma de gratidão por aqueles que salvou ela. Muitas vezes, nós, querido, nós não agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Mas essa noite há um novo cântico de Deus para nossas vidas. E o que eu quero te dizer? Que a palavra do Senhor fala que e assim o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Você lembra que eu tenho falado que a respeito da mão? Olha para você ver que mistério. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu. É por isso que quando a gente vem pregar, que quando a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, o coração da gente enche de alegria, porque na verdade quem levantou a mão foi Moisés, mas o povo viu a mão de Deus, querido. Vocês estão entendendo? Deus só faz as coisas para engrandecer o nome dele. Isso me chamou a atenção demais. Na verdade, o povo de Israel chegaram e viram Moisés com a mão estendida. Mas como é que pode? Moisés não pode, mas o Deus de Israel pode, querido. Quando Moisés ergueu a mão, não era a mão dele, mas era a mão de Deus. Quantos estão entendendo que a mão de Deus está aqui, querido? Essa mão poderosa há de te transportar para o outro lado. Agora eu quero dizer uma coisa. No Evangelho de João, no capítulo 1, meu amigo, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 41 em diante, pastor, a palavra do Senhor fala que Filipe encontra com Natanael e fala assim: Natanael, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, nós encontramos aquele Jesus de Nazaré. E Natanael pergunta para ele: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele vem ver. Quando Natanael chega diante de Jesus Cristo, querido, de Nazaré, chega e fala para ele: ei, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. O que é que eu quero te dizer? Que Jesus Cristo, querido, e no momento que ele ouviu a voz de Jesus, ele confessou na hora: tu és o mestre, tu
tu és o Rabi, Senhor. E Jesus responde para ele: só porque te disse que te vi debaixo da figueira, cresce, coisas maiores tu verás do que essa. O que eu quero te dizer, querido? Se você crer, você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, querido, não veio abrir o mar vermelho, mas Ele veio abrir outros mundos existenciais. Ele veio nos levar em outros lugares não conhecidos aqui na terra. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, veio abrir, querido, aquilo que o homem não podia abrir. Jesus Cristo de Nazaré veio, querido, abrir os céus quando Ele disse: Pai, está consumado. O véu foi rasgado. Hoje nós temos o livre acesso. É por isso que esse Jesus honra, a esse Jesus glória. Hoje eu vim trazer essa palavra da parte de Deus, que Deus tem a mão estendida, não para o outro lado do mar, querido, mas Deus tem o braço estendido para te levar para a glória. É, querido, Deus tem a mão estendida para te levar em lugares que tu não conheces. Tem lugares escondidos e no oculto. Deus, essa noite, querido, está chamando a igreja. Quanto pode sentir a opção de Deus aqui? Deus, essa noite, está chamando a igreja a viver experiência nova. Essa noite, querido, Deus está dizendo assim: olha, é eu que te tomo pela mão, Israel. É eu que te tomo pela mão, filhos meus. E os filhos de Deus passaram a seco. E o povo passou e começou a atolar os carros. E eu parei para pensar. E eu estava orando ao Senhor. E o Senhor ministrou algo no meu coração que eu fui: meu pai, desse jeito não dá não. Aí a palavra do Senhor nos fala: você lembra que a baleia ficou ali para agradecer? E quando eu estava orando ao Senhor, que eu comecei a ler o capítulo 15, a palavra do Senhor fala assim: e Moisés, do outro lado, entoou o Senhor um novo cântico. O que eu quero te dizer, querido? Eu e você também temos um privilégio. Em Apocalipse, no capítulo 15, eu e você, nós vamos adorar ao Senhor no cântico de Moisés, mas o cântico do Cordeiro. Bendito, Deus forte, poderoso, triunfante, excelso, aquele, querido, que não perdeu a batalha. Aqui Moisés cantou de um lado, e eu e você, querido, vamos cantar e vamos reinar com ele na glória. O que eu quero te dizer? E no livro de Apocalipse, querido, eu e você vamos estar junto com ele. Assim é o povo do Senhor. É desse jeito. A gente não pode deixar as coisas do mundo, as coisas carnais, as coisas banais tomar conta de nós aí. Mas nós temos que saber que Deus chamou para marchar. Essa noite, eu gosto de se coloca de pé em nome de Jesus, Diácono Pietro. A honra e glória do Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor? Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. E assim, Deus manifestou o poder, querido, no Antigo Testamento, manifestou o seu poder no Novo Testamento e manifesta o poder aqui neste momento. Você lembra, querido, que a mão que eu falei que estava aqui para te abençoar está. Eu quero te dizer que aqueles momentos difíceis que você tem passado, você vai passar, porque bendito é o Senhor, o Redentor da nossa alma. Enquanto o Pietro canta um hino aqui, eu gostaria que os irmãos meditassem um pouquinho neste hino, em nome de Jesus.
passado. É noite que eu vou operar milagre na sua vida. É noite que eu estou operando milagres na sua vida. Porque é o poderoso. Eu não quero que você duvide jamais. Pastor, a situação na vida que tem hora não tem solução. O nosso Deus é Deus do impossível. Basta só você crer. Basta você colocar a sua fé em ação. Glória a Deus. Aquele povo, quando ele levantou em cruz, ele desejaram uma morte. O que mais eu fiquei triste quando eu leio aquele texto que diz que não tinha sepulcro lá na terra do Egito para nós. Talvez você tenha levantado a sua cabeça, está em dificuldade, está pensando que chegou o seu fim. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite que uma mão forte e poderosa agiu a seu favor. E a noite que você vai passar com o seu pé enxuto no seu culpado. O Senhor vai te tomar você sobre a mão e faz você caminhar sobre as águas.
fazemos